24 de setembro. Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia, Lana, Melissa. Olha que participação mais do que especial com a gente hoje nesse Plano Anual que está incrível. Melissa é uma leitora assídua, acompanha desde o primeiro dia do ano. Olha que coisa linda. Eu falei, não, gente, eu preciso da Melissa mais uma vez, na verdade, na participação desse Plano Anual, porque Melissa já participou, lembra? Sim, lembro. E hoje nós vamos ler Zacarias do capítulo 1 ao capítulo 6. Vamos lá? Zacarias capítulo 1. Deus manda que o povo se arrependa. No 8º mês do 2º ano de Dario como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como os seus antepassados que não deram atenção aos profetas antigos, quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades, mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e aviso aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção, e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram: O Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. A primeira visão, os cavalos. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, eu, o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite tive uma visão, e nela vi o anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse: Ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte: Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois, quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também: Anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas, e ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser sua cidade escolhida. A segunda visão, os chifres e os ferreiros. Tive outra visão e vi 4 chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que querem dizer estes chifres? Ele respondeu: Eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou 4 ferreiros. Eu perguntei: O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: Os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora esses ferreiros representam os que estão vindo para sustentar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. A terceira visão, a fita de medir. Tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei: Aonde você vai? Ele respondeu: Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso outro anjo veio se encontrar com ele, e o primeiro anjo disse: Corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir: Jerusalém terá moradores de novo, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá, que
que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Liberdade para os israelitas que estão no cativeiro. O Senhor Deus diz ao povo: atenção, atenção, vocês que são prisioneiros na Babilônia, fujam daquele país do norte. Eu o espalhei por toda parte, mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês, e toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros. Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar aqui com vocês. Naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e Ele morará com eles. Aí o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com eles. Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial de Deus na Terra Santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois Ele vem do céu, do seu lugar santo, para morar com o seu povo. A quarta visão, o grande sacerdote Josué. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali, de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo, meu servo que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome, e num só dia vou tirar o pecado deste país. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Quarto capítulo. A quinta visão, o candelabro de ouro. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo: meu senhor, o que quer dizer isso? Você não sabe? Ele perguntou. Não, senhor, respondi. A promessa de Deus a Zorobabel. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: que beleza, que beleza. O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isto acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que vê tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei: e o que querem dizer as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro?
E perguntei também: e o que querem dizer os 2 ramos de oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe? Ele perguntou. Não, Senhor, respondi. Então ele explicou: eles representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro. A 6ª visão, o rolo voador. Tive ainda outra visão. Vi um livro em forma de rolo que estava voando. E o anjo me perguntou: o que é que você está vendo? Eu respondi: estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. O anjo explicou: neste rolo está escrita a maldição que vai ser espalhada pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que Ele mandará essa maldição e Ele entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dEle. Ele ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas, e não sobrarão nem vigas nem pedras. A 7ª visão, a mulher dentro da cesta. O anjo que havia falado comigo voltou e me disse: olha o que vem vindo agora. O que é isto? Eu perguntei. Ele respondeu: é uma cesta e ele representa os pecados do povo deste país. A cesta tinha uma tampa de chumbo, levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou: esta mulher representa a maldade. Então ele a empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. Olhei e vi 2 mulheres que tinham asas como as da cegonha. As mulheres voavam levadas pelo vento. Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando. Perguntei ao anjo: para onde elas estão levando a cesta? Ele respondeu: para a Babilônia. Lá elas vão construir um templo onde vão colocar a cesta numa base. A 8ª visão, os carros de guerra. Tive mais uma visão. Vi 2 montes feitos de bronze, e do meio deles estava saindo 4 carros de guerra. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baixos. Perguntei ao anjo: meu senhor, o que são estes carros de guerra? Ele respondeu: são os 4 ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos vai para a Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos cavalos brancos vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baixos vai para a terra do sul. Os cavalos baixos saíram com vontade de correr pelo mundo inteiro. Então o anjo ordenou: vão e corram pelo mundo inteiro. E eles fizeram isso. Aí o anjo me chamou e disse: os cavalos que foram para a terra do norte vão fazer parar a ira do Senhor contra aquele país. A coroa de Josué. O Senhor Deus falou comigo, ele disse: vá receber as ofertas feitas por Eldai, Tobias e Gedaías, que voltaram do cativeiro na Babilônia. Depois, vá logo até a casa de Josias, filho de Sofonias, com a prata e o ouro que você tiver recebido, e faça uma coroa. Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga a ele que o Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte: o homem chamado de ramo novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. É ele que vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai sentar no seu trono e reinar. O sacerdote se assentará no seu próprio trono e haverá paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote. Mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor em memória de Eldai, de Tobias e de Gedaías e de Josias, filho de Sofonias. Pessoas que moram longe de Jerusalém virão ajudar a construir de novo o templo do Senhor. Aí vocês saberão que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês. Tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração às leis do Senhor, o Deus de vocês. Bem, acabamos de ler 6 capítulos do livro de Zacarias. Uau! Uma coisa muito importante que eu achei aqui no livro do profeta Zacarias, que é muito, mas muito relevante, né? Principalmente porque quando a gente lê, por exemplo, os salmos, que são salmos de Asaf, cuja autoria são dadas a Asaf, a gente tem aqueles salmos onde Asaf fala: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer conosco? E acredita-se, os historiadores, né, que essa passagem dos salmos dados a Asaf, a autoria, referem-se à destruição que aconteceu por conta da Babilônia,
Alguns sugerem que é da destruição que aconteceu por conta da Síria. Enfim, o que Asaf fala é: Senhor, por que o Senhor nos deixou suceder isso? Independente de ser a destruição causada pela Babilônia, a destruição causada pela Síria, o importante é que a destruição ela aconteceu porque o povo havia pecado contra o Senhor, seu Deus, e o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse para que aquela invasão, a destruição, o cativeiro, fosse uma consequência pelos pecados do povo. Aí no livro de Zacarias, a gente já no capítulo 1, o versículo 6, ele diz, né? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção. E por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram. Aí aqui que é o ponto-chave para mim do livro de Zacarias. O Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigar por causa dos nossos pecados. Ele então, fez o que merecíamos. Reconheceu que era exatamente isso. Não vai haver a restauração se não houver um reconhecimento, um arrependimento com base em um reconhecimento de que o que eu vivi, o que eu sofri foi consequência dos meus erros. Da minha desobediência. Do comportamento contrário à vontade absoluta de Deus. Aí a gente vai perceber depois que o texto traz essa relevante informação pra gente, que o Senhor começa a trazer promessas de restauração. Inclusive ele fala aqui, ó, no versículo 12, eu também achei fantástico. E o anjo do Senhor diz: ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém, com a cidade de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão dela? Aí eu vou um pouco mais adiante. Eu me lembro da oração que Daniel fez de intercessão, lembrando ao Senhor o que ele tinha falado através do profeta Jeremias, dos 70 anos. Sim, eu já puxo a vírgula aí falando que ele já estava tendo compaixão desde o começo, né? Sim. A compaixão já era parte de uma ação de Deus ali sobre a vida do povo de Israel, dos antepassados, né? Então era um clamor, claro, um clamor, mas já dentro da concepção do que eu penso, de que Deus estava fazendo, desde que a gente vem lendo aqui, Deus só tem tido misericórdia. Sim, até no juízo de Deus a gente vê a manifestação do amor. Mas essa compaixão que fala dentro do conceito de restauração. Sim. Quando que essa compaixão iria se manifestar em forma de restauração? Ou seja, veio-se o tempo dos 70 anos. Daniel clamou, lembrando a Deus dos 70 anos, que através de Jeremias ele havia trazido. Então é a partir daí que a gente tem essa questão relacionada à promessa de restauração. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é um versículo que a gente conhece muito, mas a gente muitas vezes usa sem conhecer o contexto. Capítulo 4, a promessa de Deus a Zorobabel, versículo 6, ele diz assim: depois disso o anjo mandou que entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus do Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. A restauração do povo de Deus foi algo que aconteceu de uma forma assim impressionante. A gente não vê um grande exército entrando ali na Babilônia para trazer o povo de volta. Sempre foi em situações que aos olhos humanos não teria condição, diante de uma ação poderosa de Deus através do Espírito Santo. Na verdade, parece não. Deus faz isso para poder mostrar realmente que o poder é dele, independente da quantidade, independente do tamanho da situação. Sim, a gente não vê nenhum exército entrando na questão para poder trazer o povo de volta para Jerusalém. Pelo contrário, Deus usa Ciro, Deus usa Dario, reis ímpios. Por quê? Porque o Espírito dele moveu esses reis para escrever editos para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. Na ocasião, por exemplo, de Neemias, quando Neemias volta para reconstruir a cidade, sim, o rei dá cartas a Jeremias, o rei dá a Jeremias recursos, a madeira, ou seja, não foi por força, nem foi por violência, mas foi pelo Espírito do Senhor. Aqui, ó, no capítulo 2 e no versículo 8, parte B, aqui no finalzinho: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Ou seja, isso, né? Nossa, já tem até uma música, inclusive, tá saindo agora, né, no álbum De Todo o Coração. Mas a verdade é que assim, você vê desde o começo, Deus ele castiga, ele por amor, ele coloca em vários posicionamentos para poder trazer o povo para... Ei, olha para mim, como se ele falasse isso, né? Ou seja, eu posso, mas você não. Você não toca no meu povo porque eles são tudo para mim, né? Isso aqui mexe nas minhas entranhas, sabe, quando eu falo isso. Porque eu fico pensando, quem toca no meu povo, né, toca na menina dos meus olhos, toca em algo assim precioso demais. Então quer dizer, mas Deus, né, quantas vezes você mandou matar, quantas vezes, mas eu sou o dono desse povo, você não.
Então aqui a gente aprende também uma grande lição, né? Por mais que muitas vezes nós vimos em alguém uma situação que é desagradável aos nossos olhos, e às vezes muitas vezes nós, seres humanos, queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Sim. Nós queremos responder, né, como se colocar no lugar de Deus, que é uma coisa que a gente nunca deve fazer, porque Ele é o único justo juiz. Entendendo de que se nós tocarmos naquilo que Deus ama, faremos parte também de um juízo, né, de um julgamento que nós não precisaríamos fazer. Então, é uma compreensão que a gente tem que ter muito profunda quando for falar de alguém, quando for se colocar no lugar de alguém. Então, a melhor maneira mesmo é honrar quem quer que seja, independente do que a gente vê, do que a gente pensa, e deixar nas mãos de Deus, porque muitas vezes nós estamos tocando na menina dos olhos de Deus. Então, é muito sério isso. É muito sério. Não toca não, né? Não. É verdade. E eu concluo, né, falando aqui uma coisa que a gente já tem trazido isso tanto à luz, que é quando a gente vê muitas vezes pessoas se levantando para falar contra a noiva de Cristo, seja qual for a igreja, né? Não estou defendendo aqui a denominação Cidade de Filho, mas eu estou falando da igreja em si. Sempre houve, sempre vai haver. Deus diz, né, a palavra do Senhor diz que o escândalo é inevitável, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Mas o que eu quero dizer aqui é essa exposição que a gente tem visto nos tempos atuais da igreja, a igreja sendo exposta, a igreja sendo denegrida, a igreja sendo muitas vezes julgada de formas pejorativas. E aí, o que eu enxergo? Eu enxergo que quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. É o que eu falei certa feita quando eu preguei sobre aquela mensagem lá na sede, que eu preguei aquela pregação. Estão falando da noiva? Estão falando mal da noiva. E aí eu dei como exemplo você, né? Um exemplo. Se alguém chegar pra mim pra falar de algum defeito seu, eu não vou deixar aquela pessoa falar do seu defeito pra mim. Você pode falar. Eu posso falar. Então, Jesus, ele conhece. Por exemplo, quando ele envia 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, o que ele faz nas cartas? Ele fala qual era o problema daquela igreja. Ele pode falar, porque é ele que vai julgar, porque a noiva é dele. Agora, e ele sabe como ele está falando e por que ele está falando. Sim, exatamente. Né? Agora, uma outra pessoa falar e se colocar, e aí que tá, né? A gente vai entrando, né? A exposição. O sentimento daquela pessoa ao falar. Às vezes não é nem sobre um povo em si, mas é sobre uma pessoa. Só que essa pessoa tá ligada ao povo e automaticamente machuca o povo. Então, tudo isso, pra mim, é tocar na intimidade, nos olhos de Deus. E aí eu vou lembrar uma coisa muito importante dentro do que a gente está falando. A gente vai falando, o assunto vai puxando. Não, se deixar fica aqui, né? Qual foi o pecado de Cão? Qual foi o pecado de Cão? O pecado de Cão não foi ver o pai nu. O pecado de Cão foi expor a nudez do pai. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente está ver o pai nu seria uma coisa, né? Agora expor seria outra. A nudez de alguém que a gente está entrando dentro do conceito individual. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Né? Você é a menina dos olhos de Deus. Amém. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, muitas vezes a gente está expondo pessoas e muitas vezes a gente está expondo a denominação, a igreja de Cristo. Então é um ângulo, é um raio muito maior do que a gente às vezes pensa. Verdade. Então por isso que a própria palavra, Deus vem ensinando o seu povo, vem nos ensinando, né? A melhor coisa é obedecer, ficar em silêncio e na obediência encontrar esse caminho, né? Para o coração de Deus e para a vontade de Deus, para as nossas ações. Melissa, obrigado pela sua participação, viu? De novo, né? Porque Melissa participou com a gente bem lá no comecinho, a gente estava aqui no Nordeste. Estava aqui no Nordeste, mas foi bem no início do plano de leitura. E outra coisa, Melissa é uma defensora do canal. Você consegue entender quando alguém dá dislike para a Bíblia? Como é que é isso, Melissa? Eu não sei que a pessoa fez isso de ruim. Por que ele está lá, né? Eu não precisa não entrar. Exato. Olha aí. É simples, né? Aí uma adolescente de 12 anos consegue entender isso e muitas vezes quem tem 60, 50 não entende. Né? Que Deus nos ajude. Um grande abraço para vocês e até amanhã concluindo o livro de Zacarias.